E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor e vamos para mais uma resolução do simulado da plataforma SAD ciclo 9. Bem, aqui a gente está. Vamos começar aqui com a questão 106. E a questão 106 ela estava num nível médio para alto. Porque, querendo ou não, eletroquímica é um conteúdo chato, porque envolve muitos detalhezinhos e conceitos que são contraintuitivos, né? Você falar que alguém reduziu, na verdade ele tá ganhando, entende? Todos esses conceitos são pouco intuitivos e às vezes você pode se confundir muito fácil, né? E a questão também, ela veio com um texto pequeno e, tipo, sabe ou não sabe? Então, vamos lá. O monitoramento da glicemia por biosensores descartáveis revolucionou a qualidade de vida de pacientes diabéticos. Nas fitas de teste de segunda geração, a enzima glicose oxidase catalisa a oxidação da glicose sanguínea, mas os elétrons extraídos não vão diretamente para o aparelho, eles são temporariamente transferidos para uma substância química mediadora presente na fita. Em seguida, essa substância mediadora migra até a superfície de um eletrodo inerte de leitura. Nesse local, o aparelho aplica um potencial elétrico específico, processo eletrolítico, que força a transferência de elétrons do mediador para o circuito, gerando a corrente elétrica lida no visor. Para que a corrente elétrica flua em direção ao circuito do aparelho, o eletrodo de leitura atua como o quê? Então, vamos lá. Em eletroquímica, a gente normalmente começa sempre com pilhas, né? E lá na pilha, a gente tem o quê? Dois eletrodos. E eles vão basicamente trocar, né, elétrons por meio da oxidação e redução, né? Sendo um reduzindo e um oxidando. Sempre que a gente pensa, aqui é um exemplo pífio, né? O desenho tá até meio ruim, mas o conceito da pilha funciona mais ou menos assim. A gente vai ter um elemento que vai oxidar e um vai reduzir, né? Por exemplo, na pilha de Daniel. Na pilha de Daniel, a gente tem uma pilha que é zinco e cobre. E ele pergunta não, né? Funciona da seguinte maneira: o zinco, ele tem um potencial de oxidação bem alto, ou seja, se eu deixar um pedaço de zinco muito tempo sozinho ali, ele mesmo vai se oxidar com o oxigênio da atmosfera e rapidão, ó, vai perdendo os elétrons dele, né? O cobre já tem um potencial de oxidação menor, né, um potencial de redução maior, e daí ele vai receber esses elétrons do zinco por meio do cabo, né? Esse cabo aqui de cima serve exatamente para isso. Os elétrons que saem da placa de zinco vão vir atravessar esse cabo e vão vir se depositar na placa de cobre, ok? E daí a gente tem as soluções, né, anódicas e catódicas, que aqui não vem ao caso, mas a gente tem o conceito que ele pede na questão, que é diferenciar-se quem oxida e quem reduz. Né? Existem siglas para isso, cançãozinha, mas o certo é você decorar mesmo, você aprender. Então a gente sabe que o cátodo ele reduz e o ânodo ele oxida. Eu gosto de, pelo menos, ter uma siglazinha para nunca me confundir, porque confundir isso aqui é muito fácil. Então, tendo em mente que o cátodo reduz e reduzir o que? Ele recebe elétrons, né? Recebe. E quem oxida é quem perde. A gente tem que voltar para a questão e ler o seguinte. Ele me pergunta que o eletrodo de leitura, ele atua como um quê? Ele, a gente tem que primeiro decidir, ele é um cátodo ou é um ânodo? Bem, o ânodo, a gente sabe que ele vai oxidar. Então funciona o seguinte. Na questão, ele fala que eu tenho o seguinte processo. Lá no sangue eu tenho a glicose, e daí por meio de uma enzima, né, a enzima glicose oxidase, ele vai catalisar essa oxidação. Né? Só que esses elétrons da oxidação, ele não vai direto para o aparelho. Ele vai lá para uma substância intermediária, né, mediadora, que ele vai, que é o presente na fita. Em seguida, essa substância mediadora migra até a superfície de um eletrodo inerte de leitura, ou seja, o eletrodo não é nem cátodo nem ânodo. E nesse local, o aparelho aplica um potencial elétrico específico, processo eletrolítico, que força a transferência elétrica do mediador para o circuito. Aqui, ó. Elétrons do mediador para o circuito, gerando a corrente elétrica. E daí, para que a corrente elétrica flua em direção ao circuito, o eletrodo atua como o quê?
Bem, os elétrons que eu retirei aqui da oxidação da glicose, eles passaram por uma substância mediadora e vão parar no eletrodo de leitura. Então, dentro de um circuito, eu vou ter que precisar que os elétrons rodem, né? Que eles se mexam, andem em um fluxo. Eles vão sair da onde para onde. Então, se todos os meus elétrons estão nesse eletrodo de leitura, claramente ele vai ter que atuar como um ânodo, ele vai ter que oxidar, ele vai ter que perder esses elétrons e jogar eles para o circuito, para a corrente andar. Então, tendo isso em mente, a gente pode afirmar com certeza que ele é um ânodo. Daí a gente pode eliminar grande parte das alternativas. Olha que coisa boa, né? E daí ele vem aqui, ao promover a quebra da glicose ou ao oxidar o mediador no sistema. Então, aqui, ó, ao promover a quebra da glicose. Quem promove a quebra da glicose é a enzima lá no começo. A gente está tratando com a substância mediadora e os elétrons que ela carrega dessa quebra aqui. Então, a gente pode eliminar a C e sobrar a D. O ânodo ao oxidar o mediador no sistema, né? Os elétrons que tinha nesse mediador, eu oxidei e joguei no sistema, certo? Então, questão difícil, tá? Questão bem chatinha mesmo. Você tem que ter toda essa base, todo o contexto. Eu mesmo, na hora da prova, passei um bom tempo nela. Mas é isso. Vamos para a próxima e tamo junto.